Fala galera, beleza? No vídeo de hoje, galera, eu vou tirar a dúvida de um seguidor aí que ele pediu para eu explicar como que era o meu layout operacional, tá? O que eu utilizava aqui na minha tela para fazer operações, para fazer minhas análises. Bom, basicamente o que eu utilizo aqui de informação? Eu gosto de utilizar a média móvel aritmética do 15 minutos. Eu gosto de utilizar uma média móvel aritmética também no gráfico de 15 minutos. Eu gosto de usar aqui no meu gráfico também uma média móvel de 20 do gráfico de 60 minutos. Eu tenho a média de 200 dos 60 minutos e uma média de 80 dos 60 minutos. Basicamente são esses meus indicadores que eu costumo utilizar aqui. E como eu precifico o mercado, eu gosto de utilizar bastante aqui a variação de mercado. Então eu analiso se o mercado está caro ou barato através da variação. E isso aqui também é bem legal para você sair em alguns pontos de interesse do mercado, como a região de 1% são regiões de interesse, a região de 0,5% também são regiões de bastante interesse, 2%, 1,5%. São regiões em que o mercado ele tende a dar umas travadas assim quando ele chega naquelas regiões. Então basicamente eu utilizo aqui, ó, como indicador, eu digito no Profit Pro 2MV frequências. Então eu coloco ele por padrão ele vem cinza aqui. Por padrão ele vem cinza. Só que eu gosto de alterar as cores, né? Então os pontos de defesa dos vendedores eu coloco em vermelho e o ponto de defesa dos compradores eu coloco em azul. Aí isso daí facilita bastante para mim. Que mais que eu utilizo? Eu acho que ele também estava interessado em saber sobre o book aqui de ofertas, né? Então aqui no book eu gosto de utilizar bastante os preços, né? Então aqui eu tenho um filtro também no book de ofertas. O filtro que eu utilizo aqui no book eu coloco filtrar preços por lote e eu coloco 100 aqui, tá? Eu filtro a cada 100 lotes a faixa de preço. E as ofertas eu filtro por 50, mas eu não uso muita aba de ofertas, que seria essa aba aqui. Eu não entendo muito essa parte, mas aqui eu gosto de ficar olhando bastante quando tem algumas regiões de travas, ó. Tipo aqui, ó, aqui tem uma região de defesa vendedora que é no 127,670. Então aqui nessa região, ó, se vocês for ver também aqui no livro visual, vai ter umas escoras aqui que são os pontos de defesa. E aqui no Times and Trades eu também costumo utilizar ele bem filtrado, porque senão ele fica uma loucura, você acaba não entendendo direito o que está acontecendo aqui. Então aqui, ó, eu deixo na aba visibilidade, eu deixo a compradora, valor, quantidade, vendedor e agressor. Eu deixo esses pontos aqui marcados. E aí eu deixo habilitado seleção. A seleção é para você selecionar um desses players aqui, né? Então deixa a seleção, legenda, corretora, volume, quantidade e a média, tá? E aqui na aba quantidade eu deixo acima de 1.500 lotes, eu deixo verde limão, e acima de 3.000 lotes, tanto na compra quanto na venda, eu deixo 3.000 lotes em amarelo, porque isso aí vai dar um destaque a mais na hora que você está observando ali o fluxo. E aqui, ó, eu deixo para filtrar os negócios por lote a 500, porque ó, você colocar tipo assim, ó, colocar filtrar a cada 100, vou só colocar aqui para vocês vão ver a loucura que é. Então se eu deixar assim, ó, 100, o fluxo, o Times and Trades aqui, ele não vai parar, ó. Ele fica o tempo todo aqui, tipo, vendendo, comprando, gente vendendo, comprando, e tipo assim, não dá para interpretar. Então eu gosto de deixar lotes com maiores relevâncias, que no caso é 500 lotes. Então 500 lotes, dependendo de como o mercado tá,
ele já dá uma certa movimentada. Então você consegue sentir de fato se naquela região está tendo uma forte pressão de compra ou uma forte pressão de venda, se os caras estão entrando com força ali naquela região. Então eu gosto de ficar utilizando isso como parâmetro para analisar o mercado. Que nem no dia de hoje, o que eu estava reparando aqui no book. No book e no Times in Trades. Então aqui no book, o book eu gosto de observar o que? Se ele está acima de 50%. Porque quando o book está trabalhando ali entre 50% e 55%, você está num range de mercado um pouquinho mais lateral. Quando o book começa a ultrapassar a zona dos 50%, 55%, que ele começa a trabalhar ali próximo dos 60%, eu já sei que o mercado ele tem umas... Não que isso seja correto, mas eu tô vendo que o mercado ele tá com uma boa afinidade para ir naquela direção em que ele tá um pouco a mais ali naquela sua porcentagem. Que nem, ó, aqui o book ele tá 66%, ou seja, o mercado ele tá bem forte para compra. E o book acima de 60% geralmente são dias de tendência. Então aqui eu consigo confiar um pouco mais no operacional, né? Um book acima dos 50% ali, trabalhando na região de 60%. E aqui eu também, uma das coisas que eu gosto de utilizar aqui no Times in Trades é essa aba evolução do tempo. Então aqui a gente tem a aba saldo original, quando você coloca, né? Então aqui na aba ordem original, aí se você arrastar um pouquinho para o lado, você vai encontrar aqui evolução do tempo, que é a mesma aba que está aqui embaixo, tá? Eu só estou mostrando aqui. Então a evolução do tempo eu gosto de olhar os players, né? Então quem está vendendo aqui? XP, Clear, Goldman. Mas o que eu gosto de observar na ponta em que meu robô está operando? Eu gosto de analisar quais são os players que estão comprando ali. Que nem aqui. Aqui a gente está com Morgan, BGC Liquidez e Merrill Lynch. Vocês percebem que esses caras eles meio que ligaram aqui esse modo compra. Quando você começa a ver a evolução do tempo, em que os caras começam a comprar sem realizar muitas posições ali, o mercado ele tende a ir sempre subindo, porque esses caras eles não estão realizando lucro, né? Eles estão comprando meio que no passivo. Então o que eles vão fazendo? Eles vão espremendo o preço, né? Eles não soltam o lote, né? Então ele está bem alavancado ali, e os caras que estão vendendo, eles começam a ser espremidos ali, né? Então o mercado ele vai indo contra aqueles caras que estão vendendo ali, no caso tá indo contra a XP, contra a Clear, contra a Goldman, e esses caras daqui de cima eles não estão soltando lote, a cada momento eles estão comprando um pouco mais. Então aqui eles vão espremendo as pessoas que estão vendendo ali naquele ponto, e daí faz com que quanto mais compradores entrar, quanto mais os vendidos ir desistindo dessa compra, o mercado vai indo naquela direção que você tá, né? Então eu gosto bastante de analisar isso. Deixa eu ver o que mais que tem aqui no meu gráfico. Aqui eu gosto de utilizar também, ó, é o livro visual. Então aqui você clicando com o botão direito no seu gráfico, vai ter aqui, ó, livro visual. Isso só serve pro Profit Pro, tá, galera? Se não tiver o Profit Pro, não vai aparecer. Então aqui eu gosto de utilizar também o livro visual. Eu esqueci de falar também, eu gosto de utilizar um pouquinho do VWAP. Eu utilizo o VWAP nas minhas operações. E aqui eu gosto de deixar também o Candlestick. Eu não deixo ele como automático, ou Candlestick. Eu gosto de deixar ele como Tape Reading. Por quê? Aqui ele mostra basicamente como que está o fluxo. Se o fluxo está comprador, se o fluxo está vendedor. Nesse momento o fluxo está comprador. A gente está aqui com 136 mil lotes acumulados no total. Então aqui ele está nada mais, nada menos que somando toda essa compra aqui e todas essas vendas aqui, e está somando tudo aqui. Então reflete aqui nesse bloquinho as compras e as vendas. É claro que isso vai variar de time frame para time frame. Por exemplo, se a gente estiver utilizando o gráfico de 20 Rencos, aqui a gente está com 137, né? E aí a gente vai vendo em cada bloquinho desse quanto que foi injetado de
de contratos, de lotes ali naquela região. E é isso. E aqui no dia de hoje, galera, foi um dia positivo. Comecei o dia negativo aqui. E então meus robôs estão montando uma estrutura de compra. E eu decidi sair aqui, galera, na região da média de 200 do 15. Porque o mercado veio subindo aqui a partir do preço de fechamento. E ele, na minha concepção, tá? Ele chegou aqui bem esticado. Tanto é que o 20R ele não deu nenhum box para baixo. Aqui provavelmente pode ser que seja uma região em que os compradores vão aliviar um pouco a mão, né? Ele possa dar um box para baixo e continuar subindo, ou fique travado aqui nessa região e lateralize até o final do dia. Mas eu decidi sair aqui na média de 200, galera, porque qual que é o problema quando eu opero? Quando eu opero, às vezes eu quero levar o preço, porém eu acabo não desalavancando. E hoje, como eu já vim de um estado mais perdedor, não tem como eu ficar exigindo muito do mercado, né? Como eu já vim de um loss aqui no início do dia, eu quis trabalhar o preço somente até a média de 200 aqui e comecei a zerar, tá? Mas de fato meus robôs estavam com um alvo lá pra cima. Porém a semana já foi legal, eu não quero ficar carregando tanta posição, até porque eu não sei se o mercado vai subir acima disso. Então decidi zerar aqui na média de 200. Se ele for, foi. Embora eu já fiz lucro em outras corretoras que eu utilizo aqui, mas é isso. E é isso, a explicação que eu tinha para fazer era isso. Quem perguntou foi uma pessoa que está com o nome de Patriota lá no TikTok. Então ele tinha essa dúvida e eu expliquei aqui para ele como é que é minha tela operacional, beleza? Valeu, galera, tamo junto.